Oi, oi, boa noite. Vamos para mais uma live sobre o ermitão, como a gente tinha combinado. Olha, eu tô amando retornar, voltar para essa coisa da jornada arquetípica, para os arcanos, relembrar essas leituras e aprender mais ainda, um pouco mais, e compartilhar com vocês sobre isso, né? Claro que tudo isso, quando a gente faz uma escolha dessa, isso tá muito em consonância com o momento da gente, né, pessoal? Não é à toa. Então, eu acho que assumir isso de pronto já é essencial para que a coisa aconteça de uma forma mais inteira e mais exitosa, né? Então, vamos lá, tá? Estamos informando aqui aos seus seguidores. Vamos esperar. E hoje não tem uma outra convidada. Hoje não é Círculo Flor de Lis Convida, antes da gente entrar nessa coisa do ermitão, mas o Círculo Flor de Lis Convida vai voltar agora em 2025. E outras coisas também eu vou estar trazendo, né, para vocês, tanto no trabalho presencial como no trabalho online, certo? Olá, Frânio, obrigada, bem-vindo. Então, vamos começar hoje. A minha promessa foi falar um pouco mais sobre o ermitão. Porque eu fiz as inscrições, né? Eu abri o espaço para as leituras individuais, foram preenchidas. Eu estou fazendo as leituras e devolvendo para as pessoas nos encontros individuais. Eu dou um texto para a pessoa com a leitura dela e aí a gente faz um encontro, né, de 1 hora em que a gente conversa sobre o que é que ela entendeu daquele texto, o que é que ela queria olhar e tal, aprofundar, explicar, tirar dúvidas, compreender melhor. Se a pessoa decide ir para a jornada dos 22 encontros, a gente vai escolher um tema. Dentre aqueles que surgiram ali na leitura inicial, a gente escolhe um tema que aí eu vou acompanhar essa pessoa nesse aprofundamento desse tema durante esses 22 encontros ao longo do ano, tá? Na perspectiva do ermitão. Então a história toda começou desse jeito. E aí, quando eu fui fazendo essas leituras, mais coisas, mais associações foram chegando a respeito. Eu queria compartilhar com vocês, né? Para os 22 encontros eu ainda tenho vagas, certo? Que vão começar a partir de março. Então, o que eu trouxe hoje? Eu comecei a perceber que a gente podia falar hoje, eu deixei uma colinha aqui, tá? Para eu não esquecer pontos chaves que eu queria compartilhar com vocês. Falar sobre os aspectos sombrios do ermitão, né? Em função das coisas que vêm acontecendo socialmente, coletivamente, eu falei, poxa, a gente podia trazer algumas coisas que eu tô percebendo a nível individual e redimensionar isso pro coletivo. Por quê? Porque quando a gente olha para o ano de 2025 com a perspectiva do ermitão, do eremita, essa é apenas uma perspectiva que a gente pode olhar. Existem múltiplas possibilidades, né? A gente pode olhar a partir da regência astrológica, a partir da regência mitológica afrocentrada. Muitas possibilidades existem de você olhar para o seu ano. É apenas um truque, vamos dizer assim, uma forma da gente buscar dar sentido à nossa trajetória de vida e a gente entender o que está acontecendo com a gente. Refletir, rever valores, transformar situações. Então, pegar um corpo conceitual, ou uma leitura, ou uma perspectiva mitológica, ou teórica, ou espiritual, o que seja, mas trazer esse instrumento para fazer com que o nosso processo reflexivo ele se torne mais pleno de sentido. Então, nesse ano, eu busquei a perspectiva do tarô, né, dos arquétipos e
das mitologias para me ajudar a olhar para essa minha passagem 2025 com mais consciência. E a partir daí a gente vai sempre fazer uma relação, uma leitura que é individual e coletivo. Tá sempre interrelacionado, certo? Então, se 2025 é um ano de regência do ermitão, na minha vida pessoal, eu tenho isso, vamos dizer assim, eu olho para isso como pano de fundo, mas eu tenho os meus arcanos pessoais que estão em diálogo com esse eremita, com esse ermitão. Então, o meu arcano de vida, o meu arcano de alma, o meu arcano do ano pessoal, né? Que vai dialogar e que aí a gente vai ter, como um caleidoscópio, imagens que são muito únicas de cada pessoa. Então, não é uma coisa generalizada, não é uma coisa rasa. Pode ser uma coisa muito profunda, assim. Porque a gente vai descer em cada especificidade de cada pessoa para que ela possa olhar metaforicamente para a vida dela e interpretar isso, né? E encontrar a linguagem metafórica dela nesse momento. Então, voltando, os aspectos sombrios que eu fui observando e que eu achei que eram muito interessantes trazer para o coletivo, aí eu vou ter a ousadia de fazer uma leitura assim. O arcano 9, o eremita, ele é regido pelo signo de Virgem, que é regido pelo planeta Mercúrio, né? Então a gente tem aspectos de Virgem com a perspectiva astrológica dentro do tarô, né? Porque no tarô tem muitas coisas falando, tem cabala, tem um monte de coisa. Então, astrologicamente, a gente tem lá Virgem com suas características, leituras astrológicas, as simbologias, as metáforas, as histórias, e Hermes lá, Mercúrio atrás, né? E a gente também tem para aproximar mais da nossa característica ancestral, da nossa característica fundante, da nossa formação como povo, a gente pode olhar para uma mitologia afrocentrada. Então a gente tem também, se o ermitão ele também é regido por Saturno, mitologia grega, a gente pode correlacionar, associar de uma forma limitada, claro, e ousada da minha parte, como por exemplo o deus, a divindade tempo, né? Que pode ser o orixá Iroko, por exemplo, né? Qual é a dimensão que ele traz? Então, isso, por que eu trago isso? Essas múltiplas possibilidades. E aí, numa perspectiva, antes de responder isso, mas numa perspectiva nativa, né, indígena, por exemplo, a gente pode falar sobre a figura dos nossos pajés, dos nossos curadores, dos anciãos, né, dos curadores, das anciãs, dessas pessoas que guardam a sabedoria dos povos, que são os transmissores, que transmitem, que são os curadores e os cuidadores desses grupos, né, étnicos. Então, o xamã, por exemplo, vamos usar o axamã, uma linguagem importada. Então, quando a gente traz isso, essas imagens, fica mais fácil, mais amplo, para que mais pessoas possam compreender o que é que eu estou falando do ermitão. E fica mais próximo da gente. A gente cria, a gente enriquece, né, com mais possibilidades essas imagens que vão se formando e que vão trazendo uma possibilidade maior da gente acessar nossos conteúdos inconscientes, os nossos conteúdos culturais, as nossas compreensões, né, de vida, a nossa linguagem de formação e fundante. Então, assim, quando eu trago esses dois aspectos, a gente vai olhar para esses dois aspectos e tentar enxergar como é que pode ser sombrio, ou seja, como é que pode ser inconsciente, não visto, não percebido ou negado no ermitão em nós, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, como a Virgem e Mercúrio, a gente traz
um aspecto sombrio, um aspecto que pode ser uma exacerbação ou uma distorção do eremita, a sair da introspecção que é necessária para que a gente reflita, né? Então a introspecção permite com que a gente reflita, com que a gente analise, com que a gente se volte para si mesmo e comece a entender quem a gente é, o que está acontecendo, que a gente tem uma visão mais profunda e ampliada da nossa vida e do entorno. Isso é ok. Mas se isso se exagera ou se distorce, a gente pode entrar num isolamento social. Então a gente pode perder as referências, a nossa sociabilidade, e entrar num espaço de isolamento em que a gente não se comunica, em que a gente não troca, em que a gente se fecha em si mesmo. Isso é um aspecto sombrio. É um exagero daquela introspecção. E aí a gente não vai estar se ajudando a compreender o que a gente está vivendo, mas a gente vai estar entrando num espaço em que a gente vai ter mais dificuldade, que pode até ser um obstáculo para aquilo que a gente desejava, né, atingir. E aí a gente pode ter, por exemplo, melancolia, né, estados deprimidos. Tudo isso é uma exacerbação desse processo introspectivo. Um outro aspecto é a racionalidade, né? Então, a rigidez virginiana, vamos chamar assim. Então, a gente pode entrar no racionalismo, então a gente começa a ruminar demais. Ao invés de refletir, de analisar e tirar uma síntese, né? Um processo dialético do nosso pensamento, da nossa reflexão, e trazer uma síntese conclusiva do que está acontecendo, a gente fica ali ruminando. Um disco arranhado, sem sair do lugar, sem chegar a uma conclusão. Isso é uma distorção na perspectiva do eremita, né? Uma rigidez de valores, uma dissecação analítica que aí faz com que a gente perca o sentir. A gente começa a analisar as coisas tão friamente, tão descolado, tão distantes emocionalmente, que a gente perde a capacidade de sentir, de se emocionar com aquilo que a gente está vendo. Então, isso também é uma distorção, também é um aspecto sombrio do ermitão, né? E isso leva a gente à rigidez de valores e de pensamento. Então, a gente paralisa ali, certo? E isso vai desencadear o quê? Dificuldades relacionais, uma austeridade, uma frieza, uma insensibilidade, uma severidade, que são características muito grandes de Saturno, que são características muito opressoras. A gente pode dizer o tempo em si, ele pode ser muito duro com a gente, quando ele é determinante, quando ele diz assim, não há retorno, o tempo passou. Você tem tempo para realizar determinadas coisas. Ele é um professor bastante austero. Então, se a gente empaca, né, nessa vivência do ermitão, a gente pode entrar nesse aspecto sombrio dele, né? E eu gosto muito de trazer a imagem de tempo, né, e pedindo licença para associar com a figura do Orixá Iroko, como essa grande árvore, né? Que é a árvore que liga o mundo espiritual com o mundo material. E qual é a lição? Além de ligar, de fazer essa comunicação de descida e de subida, de vinda e de retorno, essa grande árvore, ela nos ensina sobre o que é eternidade dentro da efemeridade, dentro do temporário. Essa é uma das grandes lições do eremita para nós. Então, essa árvore é uma árvore centenária, uma árvore milenar, ela atravessa gerações, ela vê através dos tempos. Então, ela guarda em si muitas sabedorias, muitos conhecimentos, muitas imagens, muitas situações que foram ali passadas por ela, que foram conhecidas. Mas, ao mesmo tempo que ela fala dessa coisa perene, eterna, né, de longo tempo, ela traz o temporário, porque a árvore, ela representa pra gente também, na biologia, o ciclo
do vegetal. Então, o ciclo da vegetação, o ciclo de morte e vida. Então, a eternidade da árvore está no temporário da semente, da árvore em si e do fruto. Então, uma semente é temporária, mas ela contém a árvore em potência. A árvore em si, com um tempo maior, é o renascimento da semente. O fruto é uma produção da árvore que é temporário e que morre e retorna à semente. Então, essa imagem é que vai falar pra gente, se a gente olhar para a natureza, no processo reflexivo do ermitão, a gente vai ver a nossa eternidade no temporário. E a gente pode fazer uma relação com o nosso corpo físico e com aquilo que é transcendente, com o nosso espírito, com a nossa alma. A gente pode fazer essa reflexão com relação à nossa família. Que as pessoas são temporárias, mas as famílias são eternas através das gerações. Porque as pessoas vão dando nascimento às outras. E elas vão permanecendo nos que chegam. Né? Os que vão embora vão permanecendo nos que chegam. Então, quando você olha para isso, você descobre que dentro do temporário há o eterno. Né? E que o eterno contém o temporário. Então, morte e vida é o basicão do que a gente vive. Então, ir na contramão de morte, vida e renascimento é estar no aspecto sombrio do eremita. Tá muito viajadão? Mas eu fiquei pensando muito isso, porque algumas leituras me trouxeram essa de uma forma muito visível, essa dificuldade nossa que a gente está tendo de aceitar o temporário. Né? A gente está vivendo um tempo em que a gente quer eternizar o temporário e não percebe aquilo que é eterno. Então a gente não quer envelhecer, a gente quer uma eterna juventude, a gente não quer perecer, a gente não quer entristecer, a gente não quer passar pelos altos e baixos, pelos fluxos. E quando a gente retém o fluxo da vida, a gente morre, né? Que é um paradoxo. Então, indo mais em relação a isso, voltando para Virgem Mercúrio, eu trago o mito, vou trazer o mito grego de Hermes, né, ou romano de Mercúrio, em que Hermes, irmão de Apolo, era uma criança muito sabida, né, então aquele deus das comunicações, das encruzilhadas. A gente tem um aspecto aí que a gente pode correlacionar aqui com a nossa cultura afrocentrada, aspectos de Exu, né? Então, aquele deus, ele vai e rouba o rebanho do irmão Apolo, que era o deus da perfeição, né? Um deus mais velho, irmão mais velho, o deus da perfeição, tudo apolíneo, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo luminoso. Hermes vai e rouba o rebanho dele. Apolo vai e se queixa pro pai Zeus do roubo, né, que Hermes cometeu. E Zeus, quando vai reclamar com Hermes, diz a ele, o castigo de Hermes é que ele não poderá mais mentir, porque ele nega inicialmente que ele tenha feito aquilo. Só depois é que ele assente. Aí Zeus diz, olha, você não pode mais mentir. E Hermes, muito sabido, muito sagaz, é uma qualidade de Hermes, aí de Mercúrio, ele vem e diz assim, tá, tudo bem, eu não vou mais mentir, mas com uma condição, que eu não seja obrigado a dizer toda a verdade. Entende a pegadinha? Então, essas trapaças, essas pequenas trapaças exúnicas de Hermes, né? Essa sagacidade, essa sabedoria, que se a gente sabe de uma forma ética como, onde e por que utilizar, ela vai nos levar para soluções criativas. Mas se a gente entra no sombrio, naquilo que é inconsciente, não visto, negado, né, ou distorcido, isso pode nos levar a situações muito, muito difíceis, muito antiéticas, muito prejudiciais mesmo, a gente e aos outros, né? Antissociais, por exemplo.
Então, qual é o antídoto para isso? Eu tô trazendo esse mito pra gente ter a historinha, mais ou menos, que tá de fundo do que a gente pode refletir na passagem do ermitão por nossa vida. Qual é o antídoto? O antídoto é a generosidade. E qual é a generosidade? É a generosidade de entregar a sua verdade, de comunicar, de compartilhar a sua verdade com o outro. Então, são dois aspectos. Não suprima, não impeça de que o outro tenha acesso à sua verdade. Isso é muito importante para que as relações possam se dar genuinamente, sejam elas quais forem. E, ao mesmo tempo, quando você compartilha generosamente aquilo que você recebeu, a sabedoria que você recebeu, o conhecimento que você recebeu no seu mergulho do ermitão reflexivo, no seu recolhimento para saber quem você está colaborando com a vida. Porque cada pessoa que faz um mergulho reflexivo, que entra na jornada do ermitão, ela vai conseguir uma sabedoria que é única, que é singular, que é a partir da experiência dela. E se ela não traz isso e transmite isso e compartilha generosamente isso com os outros, ela está tirando algo da vida. Uma perspectiva que é única. A minha perspectiva não tem outra pessoa para ter a minha perspectiva. Não tem outra pessoa para ter a sua perspectiva. Então, se você subtrai a humanidade disso, dessa pequena verdade, que é igual a tantas outras pequenas verdades, você está retirando algo da vida. Porque toda vez que a vida lhe proporciona você fazer um mergulho reflexivo e te traz um insight, te traz uma compreensão da vida, quando você não compartilha isso generosamente, você está indo na contramão da vida, né? Isso também é uma distorção. Então, ao mesmo tempo que é um direito nosso de fazer esse mergulho, de ter acesso à nossa verdade pessoal, de encontrar o divino em nós, a gente tem um dever de generosamente compartilhar aquilo que a gente recebe da vida com as outras pessoas. Se as outras pessoas vão aceitar e vão acolher essa sua verdade, são outros 500, é um problema delas, não é seu. Aí é um problema delas. É uma questão delas. E não tem que, né? Ninguém tem que nada. Mas você está disponível para a vida, devolvendo uma grande compreensão que a vida lhe deu. Né? Porque toda a construção sua de vida é uma oportunidade que a vida está lhe dizendo, que a grande consciência está lhe dando, de você criativamente trazer uma solução, uma possibilidade, um caminho novo na vida, né? Então, fazer isso, suprimir isso, pra mim é um aspecto muito negativo. Eu não gosto muito da palavra negativo, mas é uma distorção do caminho do ermitão, tá? Então, você pode olhar para isso esse ano. E aí, vamos adiante, né? Voltando para tempo. Que distorções a gente pode também ter no tempo? A gente pode ter apegos, e aí a gente paralisa. A gente pode ter, eu já falei da ruminação, de não deixar ir o que passou, entrar no perfeccionismo, nos fanatismos, numa desvalorização do que é material ou num apego ao material, né? E aí a gente entra em espaços de infertilidade, de secura. Que infertilidade é essa, Alba? É que quando você paralisa por apego, né? Quando você quer reter o fluxo da vida, a criatividade ela não pode acontecer, então você se torna infértil, né? E quando você se torna infértil, você não fertiliza a vida com aquilo que só você pode dar. Então, voltando para o mesmo ponto. E aí você corre o risco de perder o propósito de sua vida, o sentido de vida, a sua força vital. Quando a gente se desconecta disso, por causa dessa paralisia, desse apego, né? Dessa retenção, a gente perde o propósito de vida. O que você veio fazer na vida? Você precisa entregar para as pessoas, para a vida, o que você veio fazer, que só você pode fazer, né? E por isso é que você tem que entrar em contato com o ermitão, para mergulhar, se recolher, refletir, para descobrir qual é o seu propósito.
O que é que eu vim fazer aqui, gente? O que é que só eu posso dar? Né? E aí, mas isso é muito especial, eu sou superior aos outros. Não, isso é igual a todo mundo, porque cada um tem o seu propósito. Então não tem nada de muito especial, mas é ao mesmo tempo muito especial, porque só você que pode dar. Então, quando a gente entra nos apegos, a gente impede isso, e a gente pode entrar num colapso e perder o sentido, o propósito de vida. A gente tem momentos na vida que a gente passa por isso, né? E aí a gente pode entrar num espaço de solidão muito grande, que é diferente da solitude, que é o recolhimento necessário. Só sozinho a gente pode acessar esses espaços de maior profundidade, mas quando a gente distorce isso, a gente pode entrar no solitário, na solidão mesmo, sabe? Na desconexão com a força de vida, com as pessoas, com a existência, com tudo que tá aqui ao nosso redor, né? Isso significa sobrecarga emocional, tá? Eu tenho que vir pra minha colinha, que eu quero passar tudo que eu vim pensando. Ou seja, uma sobrecarga emocional, um excesso de responsabilidade, né? Eu falei na outra live sobre isso quando acontece na infância, né? Que são crianças que são adultizadas muito cedo, né? Ou você pode ir para um espaço de espartano, de escassez, de não entrega, né? Como que fala, né? De muito mesquinho, né? Muito a coisa de não entregar mesmo, no Kirana mesmo, né? Ou você pode entrar num espaço de autossabotagem, por exemplo, e procrastinação. Como essa autossabotagem pode acontecer? Quando você não assume o seu lugar no mundo. Você pode sabotar esse espaço. Porque assumir o próprio lugar no mundo requer muita coragem. Requer conhecer qual é o nosso lugar. Por isso o ermitão ajuda a gente. E requer coragem para bancar aquilo que você acessou. Independentemente do que o mundo, né, tá dizendo. A gente escuta o mundo, reflete e volta. Então, para isso é preciso muita coragem, para dizer, olha, eu trago essa mensagem. E aí você pode entrar num espaço de autossabotagem, de não assumir esse lugar. Isso acontece com todos nós, em diferentes momentos da vida, né? Ou então a gente pode começar a procrastinar, porque não quer assumir esse negócio. Então, enquanto eu tô aqui sofrendo, enquanto eu tô aqui eu não consigo, eu não posso, fulano faz isso, esse fulano faz aquilo, não sei o que, eu ganho a simpatia das pessoas, né? O sofrimento ganha muito mais simpatia do que a vitória, e eu não assumo meu lugar, eu não me responsabilizo. Então eu entro numa história de procrastinar. Tem muitas motivações por trás disso. A gente não vai tratar disso de uma forma simplória. Tem muitas coisas que podem acontecer na vida de alguém que levem ela para esse lugar. Mas quando a gente chega num espaço de consciência em que a gente sabe que, ok, isso pode estar acontecendo comigo. Aí a gente começa a dar o primeiro passo de assumir a responsabilidade por entender por que eu procrastino, por que eu me saboto, para quê, o que é, sabe? Basta isso, basta começar por aí, né? Eu acho que é essa a mensagem que o ermitão traz. Aí eu queria falar um pouco, agora no coletivo, de uma coisa que eu acho que tá muito importante agora, e que reflete nas nossas vidas pessoais, que é como o ermitão é um mestre, então ele tem um ego. Todos nós estamos encarnados, temos um ego. A gente não pode ficar sem ego, porque se a gente fica sem ego, a gente está dissociando, né? A gente não tá presente. Então o mestre, teve um período que era muito comum, tava muito na moda o mestre, o guru, né? Espiritual, o orientador e tal. Teve um período aí, anos 70, 80, 90, né, até os anos 2000, que tinha muitos mestres. Ainda tem essa cultura do mestre e tal. E tem problema nisso, Alba? Não. Porque realmente a gente precisa de mestres. E a gente tem mestres, né? Os nossos animais podem ser nossos mestres.
Os nossos mais velhos são sempre nossos mestres. Crianças podem ser nossas mestres. Nós precisamos de mestres, que são aquelas pessoas que vão guiar a gente e orientar a gente e refletir a gente em caminhadas que eles já fizeram, as caminhadas deles, as trajetórias do ermitão deles. E aí eles podem nos ajudar a entender as nossas caminhadas, as nossas trajetórias, os nossos percursos. Então a gente tem necessidade de mestres, a vida oferece mestres pra gente, e a gente fica nesse lugar de discípulo, vamos dizer, usar essa palavra, de orientando, de aluno, de filho, de todo aquele que recebe algo de alguém por um tempo, até que a gente possa passar adiante, né, para alguém que chega, né? E então isso é muito ok, isso é muito necessário, e é preciso que a gente entre na humildade, que é uma outra lição do ermitão, para que a gente reconheça quem é mestre pra gente, quem tá na frente da gente, quem conhece mais, quem sabe mais, quem pode nos orientar. É isso, a gente precisa ter humildade para, ok, e ouvir, escutar, olhar, perceber, deixar essa pessoa nos ensinar, né? Que pode ser hierarquicamente superior nas nossas estruturas hierárquicas ou não, mas é alguém que você vê e você olha e diz assim, oh, cara, essa pessoa sabe mais disso do que eu, então eu vou olhar para ela acolher o que ela tem para me ensinar. Isso é ok, isso é o que o eremita, na sua potencialidade, nos ensina. Mas a distorção disso é quando esse mestre... Tem dois aspectos. Quando o mestre se perde nisso, quando ele entra numa relação distorcida de poder, eu sei, eu sou isso, sou aquilo, blá blá blá, e aí começam a acontecer as incoerências, os excessos, as disputas de poder, os autoritarismos, né? E aí isso pode acontecer. E o mestre caiu numa falácia, o mestre caiu numa armadilha que ele precisa ver. Tanto quanto aquele que é um discípulo, é um aluno, é um orientando, aquele que recebe o conhecimento, que nunca consegue ver quando é suficiente, quando já é hora dele transmitir, dele se tornar mestre. Então essas são distorções dessa relação, né? E eu vejo isso muito agora, parece que isso está muito forte agora. Deixou de ser mestre espiritual, mas agora a gente tem governantes. A geopolítica mundial, a gente está vendo isso. Essas relações completamente distorcidas de quem dá e quem recebe, e quem dá achando que é o detentor de toda a verdade, de todo o poder, e quem recebe sem uma reflexão crítica daquilo que está recebendo, né? Então isso tem um efeito muito destruidor, e aí a gente não pode esquecer da lição do eremita, que um mestre verdadeiro, um sábio verdadeiro, ele não é desconectado do afeto, da emoção, do altruísmo, da humanidade. Toda vez que você tem alguém que está desconectado disso, ele não é um mestre. Ele não pode ser. E o discípulo, ou governado, ou orientando, o que seja, ele precisa ter discernimento crítico, ele precisa receber aquela mensagem e fazer uma reflexão crítica. E buscar em si, nos seus afetos, na sua emoção, nos seus valores éticos, se isso faz sentido. Então, nesse momento mundial, eu acho que isso é importantíssimo. No ano de 2025, com regência do Arcano 9, o eremita, o ermitão, a gente precisa olhar para isso. Quem são os nossos mestres? Quem está nos governando? Quem está nos ensinando? O que nós estamos fazendo, utilizando a sabedoria, a espiritualidade, o divino, a humanidade como desculpa.
Então, o ermitão não fala de moralidade, o ermitão fala de ética. Moralidade é temporária, passa. O que é moral hoje, ontem foi imoral, amanhã vai ser imoral. Moralidade passa, né? Ela é temporária. Mas a ética, valores humanitários, valores universais, isso não passa. E nós sabemos quais são esses valores. Então, abrir mão disso é muito forte, é muito importante a gente estar olhando para isso. Porque isso é autodestrutivo e é destrutivo do outro também. Desde as nossas relações mais íntimas às relações sociais mais amplas. Então, eu acho que, do ponto de vista ético, eu falei, poxa, essa reflexão que eu estou fazendo nesse momento na minha vida, eu preciso trazer esse questionamento de forma pública, né? Que a gente olhe isso. Porque infligir dor e sofrimento em alguém inconscientemente, a gente vai lá, se redime, reflete e não causa mais isso. Mas infligir dor e sofrimento em alguém conscientemente, intencionalmente, isso não é ético. Isso não é humano, isso não é humanitário. Entende? É dessa dimensão, né, que eu fiquei pensando aqui com as leituras, com as devoluções. E isso implica o mestre também, ele tem que reconhecer a passagem do tempo e o surgimento do novo, senão ele entra num espaço de nostalgia e negação. Então cada coisa tem seu tempo mesmo. Nós evoluímos porque as coisas mudam. Então, cada coisa tem seu tempo e naturalmente essa transição vai ocorrer e a gente vai precisar se desapegar daquilo que antes servia e que hoje não serve mais. Então a gente precisa estar disponível para o novo, precisa estar disponível para a mudança. A mudança é a única coisa que é constante. Quando a gente paralisa, a gente morre. Se não tem mudança, é porque está morto. Água que não corre, apodrece. Então são essas questões de eternidade e temporalidade que o eremita traz pra gente reconhecer. E aí o mestre pode ficar teimoso, ranzinza, orgulhoso, não dá o braço a torcer. Então ele sabe que aquilo ali não cabe mais, que aquela não é mais a verdade, mas para manter o ego, eu não dou o braço a torcer, eu não volto atrás, eu não revejo, eu não refaço, eu não me submeto. E mantém. Do alto do seu poder, ele mantém a posição. Pode entrar no espaço de ambição desmedida, para sempre, para frente, para cima, sempre atropelando quem quer que seja. Esses são todos os aspectos sombrios que estão na figura do mestre, né? A arrogância do saber, e aí o que é mais, eu considero muito destrutivo, que é a manipulação da realidade a seu favor. Eu estou falando isso para que a gente olhe isso do ponto de vista emocional, social, econômico, político. Não a política pequena, não é a politicagem, estou falando como corpo político. Política no sentido de civilização, sabe? De processo civilizatório. E ambiental, tudo isso está envolvido nisso, sabe? Tudo isso está envolvido nessa manipulação de realidade ao próprio favor. Porque o mestre sabe utilizar os instrumentos, sabe utilizar, Mercúrio sabe a mágica. O tempo sabe o tempo das coisas, os ciclos. Então, se eu utilizo dessa sabedoria que é poder, desse conhecimento que é poder, manipulando a meu favor, eu estou completamente em dissonância com o que significa ser mestre de alguém ou de algo, né? Isso é um aspecto que eu acho que a gente precisa olhar. E também atrás disso vem impaciência, ausência de... Isso do ponto de vista, vamos dizer, entre aspas, do discípulo, né? Oi, Lídia,
agora eu tô vendo Lídia, Adriel, olá, André, obrigada por ter vindo. Então, ausência de autoconfiança, de autoanálise, né? Quando a gente, assim, nós somos sempre celestiais, os outros é que são infernais, né? Então, infernos são sempre os outros. Não, nós somos celestiais e infernais. Os outros são celestiais e infernais. E de vez em quando nós nos encontramos nos nossos céus e de vez em quando nós nos encontramos nos nossos infernos. E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade, que é o que Saturno traz, responsabilize-se, o ermitão traz, responsabilize-se, e encontrar essas pessoas ok, pessoas e fatos, situações, ok, estamos nos nossos infernos, estamos nos nossos céus, massa, mas estamos nos nossos infernos, vamos olhar e vamos buscar transformar, porque céu e inferno eles também se transformam, eles também se modificam, sabe? Não são figuras estanques, céu lá em cima, inferno cá embaixo. Isso se move também, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de quanto nós somos celestiais e infernais. E isso faz com que a gente saia daquela polaridade, daquele binarismo de sermos somente divinos ou somente demoníacos. Então nós somos humanos, um pouco divinos, um pouco demoníacos, né? Para algumas pessoas pode ser difícil ouvir essas palavras, mas vamos retirar algumas ideias que a gente tem a respeito de palavras. Vamos ouvir as palavras sempre, talvez, como metáforas, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente cria um espaço de empatia e de tolerância para com o outro muito grande, porque a gente sabe do nosso inferno e a gente sabe do nosso céu. Então a gente fica mais tolerante, paciente e mais compreensivo e empático com o céu e o inferno do outro, né? E aí a gente vê que a gente tá no mesmo barco, né? Vivendo os mesmos altos e baixos, às vezes em diferentes tempos, em diferentes dimensões ou intensidades, mas estamos todos na mesma, fazemos parte da mesma tripulação, né? E por fim, uma coisa também que eu vi sombria em algumas leituras, nessa passagem do ermitão, que eu queria falar um pouco mais. Eu falei na outra live do aspecto iluminado, né? Do ermitão, quando ele traz a sexualidade com uma sexualidade profunda, de quem conhece a si mesmo, de quem conhece o próprio corpo, de quem quer aprofundar na relação. É uma entrega mais ampla, mais profunda, mais lenta, mais consciente. Então a sexualidade passa a ter uma outra dimensão, né? Como um mistério que é, né? Porque a sexualidade ela é um mistério. A gente vai descobrindo a nossa sexualidade à medida que a gente vai vivendo ela. Então é meio indefinível. E eu tô falando sexualidade do ponto de vista mais amplo que a gente possa entender. Porque a libido é uma força vital, né? Uma relação com a vida. E aí com as pessoas e com tudo. Mas um aspecto sombrio, por exemplo, é quando vem alguém está passando pelo ermitão na inconsciência, é quando ele está cheio de moralismos, por exemplo, de julgamentos sobre si e sobre o outro, né? Quando ele não vê essa sexualidade também como algo que é sagrado na matéria, e como ele não vê isso como um mistério. Ou então, quando ele entra numa ausência total de energia vital, numa ausência da sexualidade, uma negação disso, né? Então isso pode acontecer. Se não houver uma consciência, um objetivo definido para que essa pessoa entre no celibato, por exemplo, não tem problema nenhum ser celibatário, mas que isso esteja em consonância real
com o que você quer, com o que você deseja. Isso não seja fruto de uma imposição, de um moralismo, sei lá o quê, né? Então, o que eu tô trazendo aqui é estar conectado consigo mesmo e buscar a própria verdade com relação ao exercício dessa sexualidade. E aí tudo fica mais pleno de sentido, mais fácil. Eu acho que o ermitão, ele traz essa, né? Quando ele traz a fertilidade, ele tá falando disso, né? Aí a gente chega, qual é a fase, a gente poderia dizer qual é a fase de vida em que o ermitão realmente, né, ele se apresenta, ele pode se apresentar. Eu falei da outra vez que a gente pode ter ermitão na infância, tem ermitão na velhice, na juventude. Ele pode aparecer em qualquer fase, ele pode aparecer durante o dia, para você passar pelo ermitão durante o dia, né? E sai, já entra em outro arquétipo, em outro arcano. Mas a crise do meio, processo de amadurecimento, é a instalação, é a constelação desse ermitão na vida da gente. Quando a gente olha para aquela primeira fase da nossa vida e diz assim, ok, tudo isso que eu fiz ou eu não fiz, quem eu sou, eu não sou. E aí você olha para cá, para essa segunda fase, que eu costumo chamar de velha infância, da segunda infância, e diz, ok, e agora? Para onde vou? Né? Quem sou eu a partir de agora? Então, essa é a chegada do ermitão na vida da gente. Então, se a gente não aceita essas passagens, essas mudanças, né, de fase na nossa vida, fica mais difícil, né? A gente permanece o eterno adolescente, fica mais difícil. Ou a gente é um jovem, eu tô falando, qualificando as palavras, tá? Um jovem que envelheceu antes do tempo, né? Nós temos motivos para isso, mas o importante é a gente se tornar consciente do que está acontecendo com a gente e dar as boas-vindas para esse amadurecimento quando ele chega. Porque a gente está vivendo uma sociedade que nega o amadurecimento, nega o envelhecimento. O envelhecimento faz parte do efêmero dentro do eterno. Como é que a gente pode ser semente se a gente não morre? A gente não é semente se não morre. Se a gente não aceita o fruto cair, morrer, se esborrachar no chão, apodrecer para virar semente e renascer, entende? Então a gente está vivendo uma sociedade que não quer isso. E aí a gente fica correndo atrás de uma eterna juventude, de uma imortalidade, de um não perecimento, de um não entristecimento, de uma não melancolia, de não passamos por nenhum baixo, só vivemos no alto, tudo é luminoso, tudo é apolíneo, tudo é e aí a gente vai lá e cai forçosamente, todos nós, eu inclusive também, né? A gente cai forçosamente pela vida, porque faz parte do processo, a gente cai nesse espaço, né? A gente cai nesse espaço. Então, uma sociedade da juventude, ela não vai incluir a maturidade e o envelhecimento. E eu gosto muito de repensar, eu vejo nas situações familiares como que tá difícil aqui, né, pra gente. A gente perdeu essa conexão com as populações ancestrais, com os povos originários, os antepassados, onde ficava o ancião, onde ficava o velho, onde ficava a maturidade, onde ficava essa pessoa tinha um lugar. E na nossa sociedade moderna e contemporânea, não existe mais lugar. E a gente vê as famílias com muita dificuldade do que fazer com o envelhecimento dos pais, dos avós, com o próprio envelhecimento, acompanhar tudo isso. A gente entra em crise. A gente não sabe o que fazer, onde colocar, como fazer. A gente não quer também se desapegar do que passou para acompanhar o nosso envelhecimento. A gente não aceita que o corpo está mudando e que aí a gente não vai ter mais aquela velocidade que tinha, blá blá blá. Sabe, eu vejo como se a gente estivesse andando na contramão disso tudo. Com muita dificuldade com a finitude, né? E aí vem as questões
que eu já falei aqui, relações familiares e sociais com dificuldade nisso, o etarismo, né? E aí a gente vai marcando também, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque tá tudo muito definido, muito, sabe, daqui para ali. É sempre um movimento paradoxal. A gente não quer envelhecer, mas a gente diz que só pode fazer determinada coisa aqui, nesse tempo. Outro tempo não pode mais fazer, né? Aí a gente define se tem que sair da faculdade, casar com 20 e poucos anos, ter filho com no máximo até 30 e poucos anos, ter seu primeiro milhão, sei lá, até 40 anos. No 40 anos eu tô achando até já velho. O pessoal agora tá querendo com 20 e poucos já tá milionário. Ou sei lá, outra coisa, o sucesso. As medidas são muito definidas. E aí a gente vai num sofrimento muito grande para se encaixar nesse script que foi criado por não sei quem, não sei quando, não sei porquê. E a gente tenta se encaixar nisso. E a gente vai perdendo o fluxo do amadurecimento, porque a gente tem o grupal, o coletivo, que acolhe e ampara a gente, e a gente vai perdendo a medida do nosso fluxo pessoal. Porque tem pessoas que vão parir com 25, outras com 45, outras não vão parir. Tem pessoas que vão casar 5 vezes, ou 2 vezes, uma vez, ou não vão casar. Tem pessoas que vão ter uma profissão uma vida inteira, outras vão ter 3. Tem pessoas que vão ser milionárias, outras não vão ser, né? E não vamos agora falar, entrar em discussões que são mais amplas e mais profundas, que aí não vão ser esgotadas aqui, mas eu tô dando só, eu queria dar exemplos assim de como cada trajetória é dentro de um conjunto, está relacionada com o social, mas ela é única, ela é singular, e a gente respeitar a nossa própria trajetória, validar essa trajetória, né? Não querer massificar, não querer tornar ela sem forma, né? E isso implica em autenticidade e imagem, né? Que eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. O que é autêntico e o que é imagem, né? Qual é a nossa relação com isso? Como que a gente está vivendo isso? O que a gente está fazendo com isso, né? E isso tem implicações e problemáticas muito atuais e grandes, que regem as relações internacionais entre países e povos, que regem a nossa dificuldade com o diferente. E quando a gente tem dificuldade com o diferente, isso significa que a gente vai ter dificuldade com a gente, porque é o diferente, é o outro que permite a gente, permite que a gente se saiba. Eu só sei quem eu sou porque tem alguém que não é eu. Quando eu reconheço quem não é eu, vamos dizer assim, né? Tô falando dessa forma. Aí eu começo a saber mais ou menos quem eu sou. Então a gente precisa do diferente para se saber. Se a gente aniquila o diferente, não existe possibilidade de saber quem a gente é. Então como é que você sabe o que é som se você não tiver a experiência do silêncio, né? Na música lá de Lulu Santos. Como é que você sabe o que é calma se você não tiver a experiência da agitação? Como é que você sabe que é dia se você não tiver a experiência da noite? Então a gente precisa do diferente para se saber. E o que eu percebo, que a gente está vendo, é que existe um desejo de aniquilação do diferente, de aniquilação do outro. É se aniquilar, é se destruir, entende? É perder a capacidade de reflexão, de refletir, de reflexão sobre si mesmo. Não tem o diferente, não tem aquele que possa servir de referencial para me dar fronteiras, para que eu reconheça as minhas fronteiras, as minhas limitações, né? Então a gente perde essa capacidade.
isso tá, eu acho que isso é dos temas mais importantes pra gente nesses momentos de agora. Eu queria trazer isso pra vocês, né? Eu botei umas perguntinhas aqui. Será que não sabemos quem somos e por isso odiamos tanto? O sentido de identidade de existir. Nossa sobrevivência no planeta e esses eventos climáticos extremos tão falados, o que é que o ermitão tem a ver com isso? Né? E sobre masculinidades, que também é um tema muito importante. Uma masculinidade em equilíbrio é possível? O eremita como exemplo de uma masculinidade saudável. Por quê? Porque o eremita traz dentro dele, e como contraparte, como parte complementar, um outro arcano lá atrás, que é o da sacerdotisa. Eles são os sábios complementares. Então, um bom ermitão é um ermitão que fez uma boa passagem pela sacerdotisa, pela sabedoria intuitiva da sacerdotisa. Ela vem antes, né, nesse sentido. Então, não é que ela é mais, é que ela vem antes só. Então, essa passagem, uma reflexão, uma análise é bem feita quando a gente passou pelo processo do afeto, do sentimento e da intuição, do se abrir para uma compreensão que não é analítica, que é antes da compreensão analítica. É uma sabedoria que ela é tão profunda que ela não depende de nós, não é um exercício nosso para a gente acessar. Ela é uma dádiva. Isso está relacionado com o universo da sacerdotisa. Eu não estou falando de homens e mulheres, eu estou falando de aspectos arquetípicos que estão em todas as pessoas, independentemente do gênero dessas pessoas. Todos nós temos sacerdotisa e ermitão. Então, mas eles vão se construindo na nossa trajetória, um conectado com o outro, né? Então eu queria deixar isso aqui. Foram algumas dessas reflexões a partir do que eu vim lendo e do que eu tenho devolvido para as pessoas, para quem queira acompanhar e viajar nessa perspectiva do ermitão, tá? Eu tô disponível para quem quiser mandar perguntas, para quem quiser falar sobre, para quem quiser fazer parte dos 22 encontros. A gente escolheu uma temática individualmente. E de vez em quando, como eu tô trazendo para mim, eu tô viajando com o meu ermitão, então de vez em quando, durante 2025, enquanto ele estiver aí circulando comigo, eu posso estar vindo aqui para falar para vocês, compartilhar com vocês generosamente essas compreensões que estão surgindo e colocar aí para jogo, né? Colocar aí para que a gente possa conversar sobre e que eu possa escutar também outras compreensões a respeito das experiências que cada um tem com seu ermitão interno, tá bom? Acho que é isso. A gente está chegando em 1 hora, era o meu programado para falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir, quiser perguntar, tá? A gente tem uns minutinhos antes que o Instagram nos faça cair. As últimas vezes ele me fez cair com 1 hora na live, né? E o Círculo Flor de Lis daqui a pouco volta com os nossas convidadas e nossos convidados. E tem outras coisas também que estão rolando do lado de cá, que não estão nas redes, mas que estão acontecendo, tá bom? Para quem veio, um super obrigada, de coração, né? E vão me ajudando aí a construir uma compreensão maior sobre isso que eu venho me propondo, tá bom? Então até a próxima. Daqui a pouco eu volto com outras novidades, outras velhas novidades do ermitão. Até mais, até lá.
A live vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Um abraço.